Você me ajuda aí? Eu vou subir lá. Pode abrir. Bem, boa tarde. Vou ver, alô? Faz uma chamada para a turma, ver se o pessoal que está lá atrás vir para cá. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vamos nos sentando. Quem não almoçou, vai almoçar ainda, está almoçando. Eu vou despistar aqui, vou tentar comer o segundo prato. Eu estou falando as coisas altas hoje no microfone, né? Depois o pessoal vai pensar, eu estou falando, tá bem, Fabiano? Tá terrível. Então vamos nos chegando, vamos nos assentando, nos aproximando, calor humano, o Miguel já falou, o pessoal derreteu já na parte do calor. Mas com vocês, mais uma vez, essa pessoa de alma pura, de coração lindo e que tem muito conhecimento para compartilhar, porque já compartilhou tanto que começaram a receber conhecimento, aí estou entregando de novo conhecimento para todo mundo, que é o João Batista Marizia, nosso líder aqui nesse momento da tarde. Espero que vocês absorvam tudo isso, que aproveitem bem. Mesmo com o som do almoço, eu quero que todo mundo aproveite bem. Então vamos acordar, viu? Boa tarde! Isso, acordei também. Obrigado. Boa tarde. Nós vamos trabalhar nesta tarde, não vai ser muito prolongado, 2 arquivos. Não se preocupem em anotar nada, porque esses arquivos gravados aqui em PowerPoint serão enviados a vocês. A secretaria enviará às diretoras das escolas e já fica a solicitação às diretoras que reenviem a cada professora, de maneira que todo esse material estará disponível para todas as professoras e professores da rede nesta semana ou, no mais tardar, até a semana que vem. O trabalho de consultoria que vou realizar com vocês ao longo desse ano vai se concentrar em 2 programas. São programas que eu coordenei quando fui secretário de Estado de Educação, de 1995 a 1998. Um deles é o PROCAD, Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares, quando nós fizemos durante 2 anos consecutivos, com sessões quinzenais, capacitação de diretores escolares e capacitação de coordenadores pedagógicos. Em simultaneidade, também durante 2 anos, nós fizemos o PROCAP, Programa de Capacitação de Professores, de todas as áreas do conhecimento, abrangendo todo o currículo. O impacto desses 2 programas foi tão importante que, em 1995, quando o Ministério da Educação iniciou as avaliações nacionais do aprendizado dos alunos, Minas Gerais ficou razoavelmente bem posicionada no ranking nacional, mas em 5ª posição. Em 1997, já com o PROCAD e o PROCAP funcionando, nós passamos ao 1º lugar nacional. Minas, na ocasião, tornou-se o estado com os melhores resultados na área do aprendizado dos alunos, no que hoje nós chamamos anos iniciais, na época era a 1ª a 4ª série, e o que hoje nós chamamos de anos finais, que agora é o 6º ao 9º ano. Nós ficamos em 1º lugar nos iniciais, 2º lugar nos finais, o Paraná em 1º, e no ensino médio nós ficamos em 1º lugar também. Então isso deu muito resultado. O que eu fiz foi uma adaptação, com o passar do tempo, apropriada a redes municipais de ensino. Não se preocupem com tabelas e gráficos. Eles são simples, eu vou explicar, e é um material que vocês, tendo paciência, no módulo 2 lá na escola, aquele momento de estudo, vocês repassem esse material, discutam esse material. Se houver dúvida, anotem, e eu combino com a Gisele
para nós fazermos uma videoconferência de onde eu estiver, em qualquer lugar, e eu posso orientar e tentar resolver as dúvidas que eventualmente apareçam quando vocês forem se deparar com esse material. Isso, de certo modo, é novo para professores, porque houve um equívoco no Brasil, que é a suposição de que este assunto, analisar resultados do IDEB, da Prova Brasil, é um assunto para especialistas, analistas de educação e coordenadores pedagógicos. Equívoco. Esse é assunto para todos os educadores. Todo professor, inclusive de educação infantil, nível de ensino ao qual não se aplica avaliação externa, como essa, é para todo mundo conhecer. Então vamos lá. Aqui nós temos, na coluna, referências. Os resultados do Brasil, redes públicas, estaduais, municipais. Lembrando que o Ministério da Educação não faz operação escolar, a não ser os Cefetes, nível médio, técnico, profissional e tecnológico, mas redes de anos iniciais e finais e educação infantil, isso e ensino médio, é assunto de redes municipais e, respectivamente, redes estaduais. Minas Gerais, redes públicas, a estadual e as municipais. Belo Horizonte, eu achei interessante colocar aqui, para mostrar como é que, em educação, não é o dinheiro que decide, não. Ele ajuda. Ele ajuda. Às vezes ele é abundante e não muda nada. É a terceira cidade mais rica do Brasil em receita por habitante, Belo Horizonte. No entanto, nós veremos os resultados de Belo Horizonte não casam com o tamanho da receita. Sobral, que é a melhor educação básica da América Latina, é objeto de estudo hoje no mundo inteiro, a Universidade de Stanford, americana, da Califórnia, que é uma das melhores do mundo, há anos instalou uma equipe que faz o que é chamado de pesquisa longitudinal. Vai acompanhando o desempenho de uma rede de ensino ao longo do tempo e fazendo estudos comparados. Depois, a nossa Conceição do Mato Dentro, e abaixo, Pedras de Maria da Cruz, na margem esquerda, na margem direita do São Francisco, onde amanhã à tarde eu vou dar um mini curso. Amanhã à tarde, não. Amanhã à tarde. Nós vamos sair daqui, eu e os dois amigos vamos dormir depois de Diamantina, para não dirigir à noite. Vamos sair 5 horas da manhã para chegar 10h30 da manhã em Pedras de Maria da Cruz, almoçar um peixe do São Francisco e vou começar o curso a 1h da tarde. E Nova Porteirinha, onde eu aceitei o convite da prefeita Elbe Brandão, que é uma amiga que eu prezo muito, muito, gosto muito dela, e ela quer, porque quer, que Nova Porteirinha seja a Sobral de Minas Gerais. Só que ela vai disputar com Conceição do Mato Dentro. E é depois de Janaúba. Eu tinha me imposto uma disciplina que eu já não estou cumprindo. Até o ano passado eu trabalhei num município chamado Itacarambi indígena, os Chacriabás, na margem esquerda do São Francisco, lá no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, a 100 quilômetros da Bahia. 750 quilômetros da porta da minha casa até lá. Eu dirigia até Montes Claros e a caminhonete me apanhava em Montes Claros mais 3 horas. Falei, meu limite agora são 5 horas, mas o coração não deixa. Lá vou eu, 8 horas até Nova Porteirinha, mas vai ser um prazer. E eu então coloquei os dados aqui para servir de uma referência comparativa. Vamos ver. Olhem o Brasil. Resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Lembrando que o IDEB é um índice que combina 2 variáveis, 2 fatores. Os resultados da Prova Brasil, que tem um peso de 90% ou um pouco mais, e o fluxo escolar. Infelizmente, todo mundo é aprovado devido àquilo que eu falava de manhã, que é um dos maiores males da educação brasileira hoje, que é a aprovação automática. Então, todo mundo tem a pontuação máxima no quesito aprovação, devido à aprovação automática, que é um artifício. E vocês vão ver que tanta gente aprovada não combina com os resultados do IDEB lá. Não combina, salvo num ou outro caso. Brasil, redes municipais, redes estaduais. IDEB 4 numa escala de pontuação de 0
a 10 pontos. 2009, 4,4. 2011, 4,7. 2013, 4,9. 2015, 5,3. 2017, 5,5. 2019, 5,7. 2021, pandemia, 5,5. 2023, 5,7. Numa análise muito preliminar e muito singela desses resultados, nós podemos observar o seguinte: de 2007, nota 4, a 2023, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avaliações bianuais, feitas pelo Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, do Ministério da Educação, chamado SAEP, Sistema de Avaliação da Educação Básica. 9 avaliações bianuais, aplicadas nos anos ímpares, cujos resultados analisados são divulgados nos anos pares, imediatamente após a aplicação dos testes da Prova Brasil. O Brasil, como um todo, evoluiu em todos estes anos, 18 anos, 9 avaliações, 1,7 pontos, 5,7, 2023, menos 4, 1,7. Dividam 1,7 por 9 avaliações bianuais, dá menos de 0,2, dá menos de 2 décimos. Se nós formos crescer, Brasil, de 2 em 2 décimos a cada biênio, é provável que nós cheguemos ao final deste século e não tenhamos nos aproximado da nota 8. Ou seja, é um crescimento absolutamente medíocre. E pior, olhe como é que o Brasil se acostumou no intervalo de 4 a menor do que 5, que é um intervalo crítico. 4 avaliações, o Brasil ficou menos de 5. E depois parece que se acomodou no patamar de 5 a menor do que 6. 1, 2, 3, 4, 5 avaliações, 10 anos. Não sai desse patamar de 5,3 a 5,7. Não sai. O que é isso? O Ministério da Educação chama um intervalo 5 a menor do que 6 de básico. Na verdade, está dourando a pílula, que deveria ser muito crítico, até menos do que 5, e crítico 5 a menor do que 6. Essa história de intermediário básico, isso não resolve a vida de ninguém. É mais ou menos o seguinte: um aluno concluinte do 5º ano, cujo IDEB é 5,7, levando em conta língua portuguesa e matemática, embora tenha 10 anos de idade e esteja concluindo o 5º ano, 5,7 é como se ele fosse um aluno de 8 anos de idade, iniciando o 3º ano dos anos iniciais. Portanto, uma defasagem cognitiva de aprendizados em língua portuguesa e matemática equivalente a 2 anos de escolaridade. É um resultado crítico, mas que o Brasil chama de básico. Sabe como é que Sobral chama uma nota entre 5 e menor do que 6? Crítica. Eles não aceitam. Olha onde é que Sobral está. Olha o IDEB de Sobral. 9,6. 30 mil alunos na rede municipal de Sobral. 210 mil habitantes. Noroeste do Ceará. O melhor estado do Brasil em educação básica. Nordeste do Brasil. De 100 municípios melhor posicionados no IDEB brasileiro, 70 são do Ceará, do Piauí e de Alagoas, Nordeste do Brasil. Está aqui. Então não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Eu vou me limitar aos anos iniciais, senão fica muito extenso e muito cansativo. Minas Gerais. O Anastasia não vai ficar bravo comigo, ele foi meu aluno.
Ele foi meu aluno. Se eu não sou responsável pelas virtudes que ele tem, e são muitas, eu gosto muito dele. Eu também não sou responsável pelos erros dele, não. E que não são poucos. Mas vamos lá. O Aécio Neves foi eleito governador. Eu votei nele, não arrependi. Eu arrependi depois. O Aécio Neves e a secretária de Estado de Educação, uma profissional qualificada, tinha sido reitora da UFMG, bem intencionada. O governo só mostrava o resultado dos anos iniciais, que tinha chegado perto de 6. Tinha chegado perto de 6. Vamos checar aqui. Ali, ó. Finalzinho do governo dele, deu uma subida, anos iniciais, 5,5, saiu de 4,6, foi para 5,5, enfim. Comemorou-se como se fosse uma grande vitória. Eu até entendo. Mas um silêncio de sepulcro em relação aos anos finais. Olha aqui. 3,8, 4,1. Não se falava em anos finais na propaganda do governo de Minas Gerais. E muito menos em ensino médio. 3,5, 3,6. Silêncio. Terminaram os dois governos do Aécio. O Anastasia foi eleito, votei nele. Gosto muito dele. Foi meu aluno. Ótimo aluno, por sinal. E o Anastasia, a mesma coisa, batendo bumbo, propaganda. Anos iniciais. Vamos ver? Que ano foi isso? Anastasia foi aqui, ó. Aqui, ó. Cresceu 0,3 em relação à anterior avaliação e cresceu 0,1. Comemoraram como uma grande vitória. Tudo bem. Mas um silêncio estarrecedor em relação aos anos finais. Olha aqui. E ao ensino médio. Olha aqui. O ensino médio caiu. Caiu. Mostraram os iniciais, esconderam os finais, esconderam o médio. Resultados medíocres. Medíocres. Minas Gerais, hoje, 2023, quer dizer, há 2 anos, o último resultado, e deve 6,1 nos anos iniciais. Só que a rede estadual hoje tem 200 mil alunos nos anos iniciais. Praticamente está acabando. Enquanto que as redes municipais têm quase 2 milhões de alunos. Então, esse é um resultado, basicamente, das redes municipais. Mas juntando estadual com municipal, 6,1. Ah, melhorou em relação ao período da pandemia. Claro, tem que melhorar. Mas compara 6,1 de 2023 com 2019. 6,3, caiu. Compara com 2017. 6,3, caiu. Então, Minas Gerais, em relação aos melhores resultados do passado, caiu. Está aí acomodada nesse patamar perto de 6, oscilando 5,9, 6,1, 6,3, 6,3, 5,9, 6,1. É inércia, não sai do lugar. Se nós considerarmos as 9 avaliações, 18 anos, Minas Gerais evoluiu de 4,6 em 2007 a 6,1 em 2023. 6,1 menos 4,7 é 1,4. Cresceu em 18 anos 1,4. Dividam isso por 9 avaliações bianuais. Dá mais ou menos, por 9 avaliações, dá mais ou menos de 0,2. 0,2 aproximadamente. 0,2 por ano. Nós levaríamos quantas décadas para poder chegar no patamar 8? E olha onde que Sobral, nordestina, está. Com 30 mil alunos, 9,6. Olha Belo Horizonte. 70% do professorado de Belo Horizonte tem algum tipo de mestrado ou pós-graduação. É uma cidade rica, Belo Horizonte.
4.4, 5.3, 5.6, 5.7, 6,1, 6,3 em 2017, 6, caiu 3 décimos. Em 2019, aqui a pandemia, 5,8. Um resultado pior do que os melhores resultados que havia alcançado, sendo que os melhores resultados que havia alcançado não eram grandes resultados. Eram apenas intermediários que haviam passado de 6. Então está patinando. Está patinando. É um déficit de aprendizado em língua portuguesa e matemática impressionante. Quando chega nos anos finais, então, olha Belo Horizonte nos anos finais. É uma rede municipal que oferece educação infantil, anos iniciais e anos finais. Belo Horizonte tem uma escola de ensino médio, uma, o Colégio Marconi, uma. Olha o resultado dos anos finais, 4,7. Sabe o que significa isso? Que em média, os alunos da rede municipal de Belo Horizonte, concluintes dos anos finais, apresentam um perfil cognitivo em língua portuguesa e matemática esperado de alunos concluintes do 5º ano. Mas estão concluindo o 9º ano. São analfabetos funcionais. Leem muito menos do que deveriam ler, com fluência, não conseguem entender textos de maior complexidade, em matemática não conseguem fazer aquilo que se espera de um aluno concluinte do 9º ano e assim por diante. Entretanto, vem Sobral. Sobral, no ano 2000, fez um diagnóstico devastador. Os alunos não aprendiam praticamente nada. E resolveram começar a investir nos 2 anos de alfabetização. E criaram o programa de alfabetização na idade certa para um período de 2 anos que o Brasil se apropriou, reinterpretou e inventou errado. Chamou Programa Nacional de Alfabetização na idade certa, com 3 anos de extensão para o ciclo de alfabetização. A professora do 1º ano não sabia o que fazia, passava para a do 2º. A do 2º, não, a alfabetização vai se completar no 3º, passava para o 3º. E no 3º ele chegava ao 5º, sem saber ler direito, analfabetos funcionais produzidos em reprodução anual. Anual. Que é um pouco o perfil do Brasil hoje. Você sabia que 53% dos concluintes do ensino fundamental no Brasil não dominam as operações matemáticas, não têm leitura fluente, não conseguem entender o que leem? Sobral começou com 4,9 em 2007. Olhem a evolução de Sobral, que não recebeu ajuda externa de ninguém. Eles encontraram o caminho. Em 2 anos, 6,6. Portanto, eles cresceram 1,7 décimos. Ao invés de 2 décimos por biênio, 1,7 décimos. Passaram para 7,3. Cresceram 7 décimos. Passaram para 7,8. Quanto mais você cresce, mais difícil fica você continuar crescendo, porque você passa da proficiência para a excelência. As exigências são muito grandes. Mas cresceram meio ponto. Passaram para 8,8. 7,8, 8,8, cresceram 1 ponto. Alguns teóricos ou especialistas em educação diziam: é impossível continuar crescendo nesse ritmo e muito menos 1 ponto, porque 8,8, crescer 1 ponto, sai da proficiência e entra na excelência educacional. Quer dizer, os alunos sabem tudo. Sabem tudo. 8,8. Não satisfeitos, em 2017, 9,1. Aí aconteceu uma queda de 7 décimos, fez uma revolução dentro da rede municipal. Nós temos que entender o que aconteceu, não é em cada escola, em cada sala de aula. E foram fazer pesquisa e fazer o levantamento, sala de aula por sala de aula.
professor por professor, coordenador por coordenador, diretor por diretor. Olha o resultado. Veio a pandemia, 8,1, foi nas circunstâncias de um ótimo resultado, mas olha aqui, 9,6. Uma nota 9,6 numa escala de 0 a 10, o que é que significa isso? 100% dos alunos têm o domínio pleno da norma culta do currículo em todas as disciplinas, a começar de língua portuguesa e matemática. E mais, sabem qual é o currículo de Sobral em matemática e língua portuguesa e ciências? Não é o currículo da BNCC, que boa parte do Brasil ainda não adotou o currículo da BNCC. É o currículo do PISA, o Programa Europeu de Estudos, que é um currículo muito mais difícil, muito mais exigente, e já é o currículo adotado na rede municipal de Sobral em matemática, em ciências da natureza e em língua portuguesa. Língua portuguesa é o currículo de Portugal, que é fantástico. O aluno de primeiro ano em Portugal, 6 anos de idade, quando ele termina o primeiro ano, ele está acostumado que isso acontece recorrentemente, ele se assenta diante de 2 professoras, nenhuma delas é a professora da sala de aula dele. É marcado num cronômetro, em 1 minuto. Ele vai ler um texto de 100 palavras. Tem artigo, preposição e conjunção, mas tem trissílaba. Ele lê em 1 minuto. São feitas 2, 3 perguntas de entendimento do texto que ele leu. Ele responde todas e a vida continua. Então, eles têm uma métrica que está sendo adotada no mundo inteiro. O aluno do 5º ano, por exemplo, já leu um texto de 150 ou 160 palavras. Tem até quadrissílaba e assim por diante. De modo que as exigências vão se cumprindo, porque sabem que o aluno é capaz, e ele é capaz por quê? Todo dia na sala de aula é dia de aprender. Todo dia na sala de aula, como veremos daqui a pouco, é dia de também avaliar o aprendizado do aluno e, quando for o caso, fazer intervenção para ele prosseguir adiante. Vamos ver Conceição do Mato Dentro. Não é nada assustador, mas se nós fôssemos continuar desse modo, nós teríamos que apelar a Nossa Senhora do Rosário, apelar ao Senhor do Bonfim e entregar aos mistérios a resolução dos problemas humanos. Mas o Senhor do Bonfim está conosco, Nossa Senhora do Rosário também, e Nossa Senhora, Bom Jesus, né? Bom Jesus de Matozinhos e Nossa Senhora da Conceição, todos nos encorajando e dizendo: livre-arbítrio, criaturas humanas, façam as suas escolhas. Não tem predestinação aqui, não. Façam as suas escolhas. A responsabilidade é sua. Vamos lá. Então, vamos ver. 3,1. 2009, 4,7. 2011, 5. 2013, 4,8. 2015, 5,2. Se considerarmos estas 5 avaliações, passar de 3,1 para 5,2, um crescimento de 2,1, eu já enxergo aí algum progresso. Foi mais animador, porque em 2017 houve um crescimento de 1 ponto. Sobral também cresceu 1 ponto de uma avaliação para outra. Opa! Conceição do Mato Dentro está subindo a montanha. 6,2. Chegamos em 2019, 5,9. Pandemia, repete 5,9. É uma inércia. É uma inércia. Como se houvesse uma inconsciente satisfação de ficar no patamar de 5 a menor do que 6. Que para Sobral é desempenho crítico. Para o parâmetro do MEC é apenas básico. Satisfaz minimamente as necessidades básicas de aprendizagem, mas são alunos que não têm um nível de aprendizado compatível com o ano da escolaridade no qual se encontram.
É defasagem de 1 ano, defasagem de 2, até defasagem de 3. Por quê? Porque uma média como essa, 5,9, média é uma abstração matemática. Não significa que todos os alunos estão no mesmo patamar. Isso não existe. Tem aluno que o desempenho dele é 8, é 7. Mas tem aluno, já que a média é média, que o desempenho dele é 5, é 4. Tem bondade e tem o contrário. Então a média é muito baixa. É muito baixa. Pior, quando nós levamos em conta a renda tributo por habitante dessa cidade, que é uma das maiores do Brasil, para mostrar que, mais uma vez, a questão decisiva não é dinheiro. Se fosse o dinheiro, tinha que ser a Sobral de Minas Gerais. E não é. Não estou fazendo juízo de valor e muito menos avaliando responsabilidades individuais, que eu não sou tribunal do mundo, e eu não trabalho dessa forma apontando responsabilidades individuais. Mas, vamos falar claro, são resultados medíocres. Medíocres. Vocês não merecem, os alunos não merecem, as famílias dos alunos não merecem. Ah, mas nós estamos como o Brasil. É verdade. Conceição do Mato Dentro, 5,9. Vamos agora encontrar aqui um confortozinho. 5,9. Vamos voltar em Minas Gerais. 6,1. Estamos 2/10 abaixo de Minas Gerais. Vírgula. Apenas. Conforta alguém? Vamos comparar com o Brasil? 5,7. Estamos 2/10 acima do Brasil. Assim como essa comparação para mim é imprópria, eu também não vou sugerir comparar com Sobral. Porque Sobral fez uma trajetória persistente de crescimento continuado e sustentável e que levou tempo. Isto esclarecido, eu vou falar com base nas minhas experiências. Eu não nasci ontem nesse assunto. Eu estou na estrada há décadas. Há décadas. Eu venho de um município de população indígena. 70% das famílias dos alunos dependem da Bolsa Família. 70%. O IDEB era 5,2%. E eles foram, mérito da prefeita, uma médica, principalmente da secretária, uma indígena, Zilene Seixas, mérito da equipe da secretaria, excelente, mérito de alguns diretores, outros nós tivemos que mudar, porque não tinham compromisso com o aluno e muito menos foco no aprendizado do aluno. Achavam que a escola era uma instituição de assistência social, ser boa para todos o tempo inteiro. Peraí, escola, em primeiro lugar, é a escola. Ela deve ao aluno aprendizado de alto nível. É a melhor contribuição social a ser dada à família e à pessoa é o aprendizado de alto nível. Então tivemos que fazer umas mudanças, isto é, a prefeitura me ouviram, eu aconselhei, demos oportunidade. Eu sou da linha de quando eu converso com uma pessoa e mostro os limites, eu defendo dar sempre 2 oportunidades ao ser humano, mas oportunidade com apoio. Se não der resultado, meu caro colega, você errou a sua escolha. Você deveria ser um excepcional astronauta, mas diretor de escola não. Mas tem que ter as oportunidades de orientação e superação. Eu não vou criticar uma professora de primeiro ano que não saiba fazer um gráfico de barras ou um gráfico de pizza. Que o aluno de uma boa escola de educação infantil, segundo período, sabe fazer. Está lá nos descritores, está lá nas habilidades, na área de medidas, transformações, na BNCC. Se ela não aprendeu na faculdade, deveria ter aprendido até por conta própria, mas não aprendeu. Qual é o nosso dever, Gisele? Criar um programa de formação em matemática para que as nossas professoras do 1º ao 5º, que não tiveram oportunidade de aprender matemática, estudar matemática e ensinar matemática, tenham um ano de aprendizado matemático decodificado em planos de aulas e estágio aplicando em sala de aula, não é só teoria, é teoria, planejamento e prática, para se transformarem em ótimas professoras de matemática. Eu trabalho dessa maneira.
oportunidades às pessoas. O que não pode é faltar com o aluno. O aluno é direito dele, constitucional, aprendizado de alto nível. E nós temos que prover isso. O que eu sugeriria com base no que ontem eu presenciei, participei, durante um dia inteiro, de manhã com a equipe da secretaria e o secretário, à tarde com diretores e coordenadores pedagógicos, e eu olhava os olhos das pessoas, eu via a receptividade das pessoas, eu via a disposição para a esperança em ação. A gente aprende a perceber esses sinais, isso é muito forte. Eu vi hoje aqui um prefeito falar em entregar um kit de literatura para cada criança escolar ter uma biblioteca em casa. Eu nunca vi isso em lugar nenhum deste nosso Brasil. É a primeira vez. Então, isso enche o coração de esperança. Esperança em ação. Não é esperança que espera, é esperança em ação. Eu lhes recomendaria, meus colegas e minhas colegas, que nós somos colegas, vamos tentar recuperar Conceição do Mato Dentro. Vamos tentar recuperar essa performance aqui, ó, de uma avaliação a outra crescer um ponto e depois se perdeu. Então eu lhes proponho, olhando o próprio passado, vamos crescer um ponto. Nosso IDEB anos iniciais, neste ano de 2025, que a Prova Brasil é no final de outubro, 5,9, 6,9. Com uma banda de menos 2 décimos e mais 2 décimos. De 6,7 a 7,1. Menos de jeito nenhum. Se possível mais, ótimo. E por que não chegar no 7? Sabe como é que nós vamos conseguir isso? Todas as escolas credenciadas pelo número de alunos a participar da Prova Brasil, não importa o IDEB que cada uma tenha. Vamos dizer que a minha escola teve o IDEB 5 em 2023. Como é que nós vamos chegar de 5,9 a 6,9? A rede vai crescer um ponto. Portanto, cada escola vai crescer um ponto. Se o nosso IDEB da minha escola foi 5, a meta IDEB da minha escola agora é 6. Crescendo um ponto, eu vou contribuir para a rede crescer um ponto. Então a rede vai passar de 5,9 para 6,9. Se a minha escola crescer meio, não vamos conseguir os 6,9. Então cada um vai crescer um ponto. E crescer um ponto é perfeitamente possível. Olhem para vocês mesmos. 5,2, 6,2. Olhem para Sobral. 4,9 para 6,6. Por que nós não podemos fazer? Com todas essas possibilidades que estão em aberto. Vocês têm a pré-escola universalizada. E vai ter uma consultoria para a pré-escola. Vocês têm o fundamental universalizado. A rede é pequena. O número de alunos é pequeno. Embora tenhamos 25 escolas rurais, o que é logisticamente algo um tanto complicado, que não é possível você manter um coordenador pedagógico em cada escola com 15, 20, 25 alunos, é complicado, mas de alguma forma vai se acompanhar. Do que eu vejo, um prefeito que tem foco em educação, falando em desenvolvimento integral, um secretário que tem foco em educação e enfoque em aprendizado, uma equipe que tem tudo para dar muito certo, mais o perfil do nosso secretário adjunto, aplaudido praticamente de pé por vocês como um professor da rede, que está na equipe de liderança da secretaria. Onde é que está o problema? Não há problema. Nós só temos soluções adiante. Não vou propor mais,
que vamos começar devagar. Um ponto nessa cidade é devagar. Agora, preparem-se. Quando nós recebermos a informação do Ministério da Educação que o nosso IDEB é 6,9, aí, Gisele, o próximo tem que ser 8. A caminho de Sobral. Subir a Serra do Espinhaço, a caminho de Sobral. O próximo tem que ser 8. Não dá para ser menos, não. E tem tudo para acontecer isso aqui nessa cidade. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre como analisar resultados do IDEB? Vocês peguem a linha histórica, a linha do tempo e vejam que tipo de evolução. Se tem uma estagnação, se tem retrocesso, se tem avanço, e cheguem às próprias conclusões. O que nós temos que sair é dessa história de ficar ao redor de 6 e menos de 7. A gente começa a ser feliz em educação depois que ultrapassa o 7. Depois que ultrapassa o 7. Vocês lembram que eu falei de manhã? Os alunos, aos 6 anos, não se alfabetizam bem orientados? Não é o maior desafio intelectual que o ser humano enfrenta ao longo de toda a sua vida? Muito mais do que escrever um livro, um doutorado ou o que seja, é alfabetizar-se. Por que nós não vamos ser capazes de dar o passo seguinte? Meu amigo, você passa para o próximo, por favor? O próximo é mais interessante, embora um pouquinho mais complicado. Mas é muito mais interessante. Aí. Vocês se lembram de quando os resultados da Prova Brasil são acessados por vocês na escola? Vocês entram no site do INEP, abrem lá o nome do município, rede municipal, anos iniciais, o nome da sua escola e acessam os resultados da sua escola. Tem um gráfico do IDEB, de 2007 até 2023, com as barras em azul, tem a meta que foi proposta e se a meta foi alcançada ou não, e o resultado da sua escola. Abaixo, você dá uma rolada na tela, abaixo, tem um outro gráfico. Uma linha azul para a língua portuguesa e uma linha preta para a matemática, mostrando os resultados da Prova Brasil de 2007 a 2023. Olhem Conceição do Mato Dentro. Língua portuguesa. Nota da Prova Brasil, 141. De repente salta 40 pontos, 181. De repente volta para trás um ponto e alguma coisa, 180. Estaciona em 180. Perde a vontade de crescer. Dá um salto aqui. Cresce 36 pontos, volta para trás 17, consegue voltar para trás 13, e aqui cresce 14. Está em 205. Parece um gráfico de um cardiopata no hospital. O coração pulsa de um jeito, pulsa do outro, sobe, desce. Uma instabilidade em busca de uma regularidade que não aparece. Aí vocês me perguntam, mas que nota é essa? Nota 205,9? O que é isso, professor? Essa escala usada pelo SAEB, Prova Brasil, não é redutível matematicamente à escala de 0 a 10 com a qual nós estamos acostumados. Não é. Não adianta querer reduzir. O que aqueles que conceberam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, levando em conta o currículo da BNCC atualizado, fizeram para que nós adotássemos esse tipo de numeração às centenas? Criar uma escala contínua
recobrindo toda a educação básica regular, exceto a educação infantil. De 0 a 250 anos iniciais, vai de 25 em 25 pontos, chamados níveis. De 250 a 350 anos finais. De 350 a 450, eu vou mostrar num gráfico daqui a pouco, ensino médio. É uma escala contínua. Vamos nos ater aos anos iniciais. 0 a 250. Imagine uma prateleira bem comprida. De 0 a 250, língua portuguesa. Nós temos as sequências de habilidades em oralidade, leitura, escrita, gramática e educação literária que as crianças precisam dominar ao longo do tempo da escolaridade, tanto quanto possível, chegando no 5º ano até 250. Essa numeração significa, em outras palavras, uma prateleira de habilidades. Quanto menos habilidades o aluno domina, mais próximo de 0. Quanto mais ele domina ao longo da escolaridade, chegando nos 10 anos, mais próximo até ultrapassando 250. Todas as habilidades que estão na BNCC para oralidade, escrita, leitura, gramática e educação literária estão aqui até o 250. E isso, é claro, é dividido. 150 a 175 é o aluno do primeiro ano. 175 a 200, segundo ano. 200 a 225, terceiro ano entrando no quarto. 225 a 250, quarto ano e quinto. E o quinto vai ultrapassando, pode chegar até 275. Então, a cada 25 pontos, você tem uma correspondência com um ano da escolaridade ou a metade de um ano da escolaridade. A nota 205,9, 2023 em língua portuguesa, e guardem essa aqui de matemática, 220,6 em matemática. Olhem o que significa. Você passa a próxima para mim, por favor? Agora vocês vão entender isso aqui. Acabou? Põe a outra para mim, por favor. Guardem esses números, 205, 220. Pode passar, por favor. Dá uma chegada na frente. Pode. Está lá no fundo. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. Pode ir. Pode passar. Aí, volta. Aí. Era esse gráfico. Essa escala que vai de 0 até, não vou considerar o avançado, não, até 249, 25 pontos, 25 pontos, 25 pontos. Chama-se escala de proficiência. Proficiência é um conceito universalmente traduzido em todas as línguas, utilizado para analisar resultados educacionais. O que é proficiência? Dado um currículo, é o que se espera, com base nesse currículo, que os alunos aprendam por disciplina e campo de conhecimento, por ano da escolaridade, ao longo da escolaridade. É a escala de aprendizado do aluno, chamada proficiência, que é o nome técnico usado no mundo inteiro, inclusive pelo Ministério da Educação. Então é bom familiarizar com a palavra proficiência. Essa é a escala. No nível 2, que é o intervalo 150 a 174, um aluno do 5º ano, cuja prova Brasil que ele respondeu ficou no nível 2, ele está com desempenho muito crítico, como se ele estivesse no primeiro ano, com 6 anos de idade, embora ele tenha 10 anos, e concluindo no 5º os anos iniciais.
Se ele ficou no nível 3, 175 a 199, ele tem um desempenho crítico, que é como se ele estivesse transitando do segundo para o terceiro ano. Aqui ele já lê história em quadrinho, ele lê fábula narrativa descritiva simples, mas ele ainda está escrevendo palavras simples, frases simples, parágrafos simples e não sai disso. Então ele tem uma defasagem notável. Por exemplo, ele é incapaz de ler um texto alfanumérico. Eu dou um texto e dou uma tabela, dou um texto e dou um gráfico. Ele não relaciona um com o outro, ele não entende o texto. E toda a Prova Brasil tem 4 questões alfanuméricas. Toda a Prova Brasil. No nível 4, que é o básico, 200 a 224, é como se ele estivesse começando o 4º ano, mas ele está concluindo o 5º. O lugar dele era esse aqui, mais perto de 249. E, se possível, se fosse um aluno de Sobral, já tinha atravessado isso tudo aqui, já estava no 300. Essa é a escala. Quando a nossa cidade aparece em língua portuguesa com a média 205,2, vocês lembram? Estão lembradas? 205,2. Onde é que nós estamos? No início do nível 4 básico. É como se esse aluno estivesse ali terminando o 3º ano. Quando muito, dá uma defasagem aí de 2 anos na escolaridade. 2 anos na escolaridade. Esse é o resultado da aprovação automática. Esse é o resultado de não fazer monitoramento do aprendizado. Esse é o resultado de não avaliar semanalmente quão bem o meu aluno aprendeu e fazer um registro e tomar providências. Isto aqui não é fácil compreender, mas só tem um modo de vocês dominarem isso à perfeição. Terem a paciência de projetar esse material lá no módulo 2 da sua escola, alguém fazer a exposição, vocês recuperarem o que nós estamos aqui lhes apresentando, levantarem todas as dúvidas que tiver, combinar com a Gisele, e nós vamos fazer uma videoconferência para a rede inteira. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil com o meu computador, fazemos uma videoconferência, só que teria que ser depois das 18h30, que durante o dia não tem jeito para mim, ou então sábado. Sábado às 5 da tarde. Porque não tem jeito, não tem jeito. As coisas que eu estou fazendo não tem jeito. E a agenda está absolutamente lotada, estou escrevendo muito, publicando muito, cheio de compromisso, não tem jeito. Então, pessoal, isso aqui nós temos que entender. Por quê? Porque esse resultado vai chegar à escola de vocês dessa maneira. Não vai chegar de 0 a 10, vai chegar desse modo. E o professor precisa entender o significado dessa nota, compreender essa escala de proficiência. Vou repetir. Nesta prateleira aqui está um conjunto de habilidades muito elementares. Nesta outra prateleira, em continuidade, outras habilidades. Por exemplo, aqui, leitura de palavras simples, de 2 vogais, de 2 sílabas, leitura de frases simples, de quatro palavras, palavras simples, e assim por diante. Não tem BR, não tem PR, não tem BL, não tem PR, não tem nada disso. Muito simples. Aqui já começa a complicar. Texto narrativo, descritivo, fazer inferência, a história do lobo mau, perguntas que chamam a lógica para o aluno inferir o enredo da história e assim por diante. Aqui já vai ser introduzido um texto baseado em poema, matéria de jornal. Aqui entra o texto narrativo descritivo com gráfico e assim por diante. Vai aumentando a complexidade, os suportes textuais e assim por diante. E lembrem-se, em matemática, pode passar a próxima para mim, por favor? Oi, amigo. Se você estiver vendo o jogo do Atlético, o Atlético estiver ganhando, eu te perdoo.
Pode passar um pouquinho, deixa eu ver se tem a matemática aqui, deve ter, pode. Aí, olha a matemática. A matemática é diferente, que ela tem um nível a mais. Por isso é que parece que os alunos aprenderam mais matemática do que língua portuguesa. Não é o caso. O aluno, para a gente ficar feliz da vida com ele, ele tem que estar no nível 6. Proficiente 2. Proficiente 2. 250 a 274 em matemática. 25 pontos a mais da escala de língua portuguesa, que aqui tem um nível a mais. É a mesma coisa. Aqui o que os alunos estão estudando? Desde o primeiro ano são 5 eixos em matemática. Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e estatística. Estatística, do primeiro ao 5º ano. BNCC, não estou inventando nada. 5 eixos. É com base nesses eixos, dentro da matemática, e a cada eixo as respectivas habilidades, que os alunos são avaliados na Prova Brasil Matemática. Por que na parte da manhã eu lhes falava que deveríamos adotar um sistema de 2 provas por bimestre? Ao término do primeiro mês de cada bimestre, a prova é feita pelo professor ou pelo conjunto de professores na escola. A tendência humana é o professor balizar o grau de dificuldade da prova por aquilo que os alunos dele aprenderam na sala de aula que ele comanda. Ele não vai se balizar no currículo pleno da BNCC. Já a secretaria, ao fazer e introduzir a prova ao término do bimestre, vai ignorar o que está acontecendo concretamente em cada sala de aula. Vai se balizar na BNCC, nos planejamentos semanais de aula, nas habilidades que constam dos planejamentos semanais de aula, e faz uma prova calibrada e aplica. Haverá diferenças, até que os professores entendam que essa tensão é construtiva. É construtiva. Que os alunos têm que aprender é o currículo da BNCC e não o currículo de cada professor. Para que tenhamos um currículo da rede, uma linguagem curricular universal e que não subtrai do professor a autonomia para ele ir além e nem lhe retira a sua autenticidade didática, as suas preferências didáticas, ok? Agora vamos nesta aqui, desde o começo, por favor, tá? Esquentou muito? Bom, vamos seguir o barco sem projeção. É bom que eu fico mais livre. Eu não gosto muito de ficar preso à projeção. Mas quando é número, não tem jeito. O outro arquivo que eu ia lhes apresentar, mas parece que tem um problema ali de esquentamento, é o seguinte. Como organizar a escola e a sala de aula como ambiente de aprendizagem? Como fazer planejamento semanal de aula? Como avaliar o aprendizado do aluno, semana a semana e cumulativamente, bimestre a bimestre? Esse é o assunto do material que, se não for possível projetar, vocês vão receber depois. Ele está no pendrive ali. Há um conjunto de cânones, estão bem organizadinhos ali, acho que são 14, que eles devem ser observados simultaneamente na escola, para a escola
ir se instituindo, é gradual, como um ambiente organizado de aprendizagem. Claro que eu estou pressupondo que temos um ano letivo, os 200 dias letivos, o mínimo de 800 horas enquanto não temos a escola em tempo integral, temos horário para começar a aula, para terminar a hora, tem regras de organização e de funcionamento da escola, tem regras contratuais, que quando tem um contrato, quem é sério cumpre. O que é contrato? Pega a palavra contrato e põe diante do espelho, ela vai inverter, trato com. Contrato é trato com o outro. Ninguém faz um contrato por imposição. É um trato com o outro voluntário em condições igualitárias de ambas as partes contratantes. Então, quem faz um contrato de trabalho, seja efetivo ou seja designado, o fez voluntariamente, ninguém o obrigou, e o contrato tem contrapartidas, tem direitos e tem deveres mútuos. Então, a expectativa normal é que os termos de um contrato de trabalho, no caso, o professor com a rede de ensino através da prefeitura municipal e a secretaria, seja um contrato cumprido. Porque, por exemplo, se alguém deliberar de um modo completamente hostil à legalidade, à legislação, de que a falta ao trabalho é um direito, nós não temos contrato, não temos organização, não temos funcionalidade e os direitos do aluno, obviamente, não vão ser respeitados, não vão ser considerados. Então, estou levando em conta... Ah, você conseguiu aí? Volta lá no comecinho para mim, por favor. Pode voltar lá atrás, lá no comecinho. Ah, agora sim. Pode. Mais um. Mais. Isso. Agora vai ser uma beleza. Agora a próxima. Agora vocês vão começar a gostar. Esse negócio de número, às vezes, é meio cansativo, mas... Como organizar uma escola como ambiente de aprendizagem? Elaborar, dado um currículo, a BNCC, que é o currículo da rede. Portanto, não temos mais o currículo oculto. Não é o currículo de cada professor. Não é o currículo de cada escola. Eu já vi rede de ensino, não vou falar nome, que uma escola deliberava que eram 3 aulas de língua portuguesa por semana e 3 de matemática, para que todas as disciplinas tivessem 3. Arbitrou isso. Arbitrou isso. Isso não é rede. Isso é uma completa anarquia. Não tem um parâmetro, não tem um padrão, não tem comparabilidade possível. É um estranhamento total. Parece que você está em diferentes planetas. A mesma coisa o currículo oculto. Então, a padronização curricular é fundamental. E a lei federal vinculatória. Já falamos disso abundantemente aqui. Com base na BNCC, nós fazemos os planejamentos semanais de aulas. Com base na BNCC. Como fazer planejamentos? Desculpem falar do óbvio, mas às vezes o óbvio nos ajuda. Meu caro, me ajuda aqui. Nós vamos fazer uma viagenzinha até chegar no primeiro gráfico aqui. Está logo à frente. Aí, por favor. Aí. Educação infantil. Quem é da educação infantil aqui? Aqui é muito básico, é muito elementar. Desculpem apresentar uma coisa tão óbvia. A educação infantil não tem disciplinas. Tem os campos de experiências, porque a educação infantil trabalha com a ideia de educação integral e desenvolvimento integral. Não é nem interdisciplinar, é transdisciplinar. O eu, o outro e o nós. Ética, sociabilidade, valores, educação de sentimentos, educação para a cidadania, educação para a vida em liberdade com o sentimento de responsabilidade e corresponsabilidade, afetividade, amorosidade, empatia, compaixão, solidariedade.
as paixões que engrandecem o coração humano. Uma criança educada assim, adulta, ela se empoderou. Ela pode fazer segundo os seus desejos, ela pode querer fazer segundo os seus desejos, mas ela passou por esse tipo de educação ética, esse tipo de socialização em termos de valores. Ela se faz a pergunta: deverei fazer? Que ela vai levar em conta os outros. Se suas decisões e ações não vão causar dano a outras pessoas e produzir injustiça. Então ela se contém. Se não tem essa formação, vai em frente e passa por cima do outro. Isso começa na educação infantil. E não começa na educação infantil no primeiro período da pré-escola, quando a criança tem 4 anos. Começa com a criança bebezinho de 0 anos. De 0 anos. Pelo modo de relacionamento da cuidadora com essa criança. Cor, consciência corporal, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Educação estética, educação artística. Oralidade e escrita. A introdução no universo linguístico da língua própria, da cultura própria. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. É a apropriação lógica do mundo. É uma espécie de matematização. E vocês, professoras e pedagogas da educação infantil, consultando a BNCC, vocês vão, semana a semana, olha lá, semana de é semanal. Mas pode ser quinzenal? Não. Quem não quer fazer semanal vai fazer quinzenal? Não vai fazer quinzenal, vai fazer mensal. E o mensal e nada é a mesma coisa. Você tem que acompanhar o aprendizado de aluno todo dia. E verificar o aprendizado do aluno no máximo até o final da semana. Se não, qual ser humano guarda na memória quão bem os alunos estiveram semana a semana até o juízo final, que é a nota que o professor, que nada registrou, vai atribuir ao aluno no término do bimestre. É uma nota completamente arbitrária. É por isso que o professor vai se escudar e se amarrar nas provas. Porque a prova é a prova. Mas se o aluno psicologicamente não está bem no dia da prova, ele naufraga na prova. Embora ele seja um ótimo aluno, porque ele redige, ele faz painel de debate, ele desenvolve a oralidade, mas não é a prova. Não sou contra a prova, mas a prova é um instrumento e não é melhor do que os outros. A próxima, por favor. Esse menino é de ouro, viu? Ensino fundamental. Vão até melhorar. Pode passar a próxima. Aqui. Ensino fundamental. Até agora, tudo óbvio. O computador faz isso aqui melhor do que nós. Semana tal, língua portuguesa. Qual unidade temática nós vamos trabalhar em língua portuguesa? Quais objetos de conhecimento relativos à unidade temática? E o mais importante, que habilidades? Lembrando que são 5 eixos. Oralidade, voltou com força total. No meu tempo de criança, nós tínhamos arguição oral em sala de aula. Acabaram com isso. Tinha ditado, acabaram com o ditado. Tinha tabuada, acabaram com a tabuada. Não tinha redação, era poético, chamava composição, vinha da música. Eram 2 composições por semana, escritas em folha de papel ao maço. Vocês nem lembram mais o que é folha de papel ao maço. Grupo escolar público, 40 crianças numa sala de aula. Não estou dizendo que isso é bom, não, mas eu fui alfabetizado assim. Até aí está óbvio demais. Vamos passar a próxima. A próxima, por favor. Agora vai ficar bom. Olha esse quadro aqui. Turma, turno, número de alunos, semana. Se você quiser, você pode fazer um estirão
e botar os nomes dos alunos. Mas ignore os nomes dos alunos. Vão ficar só com isso aqui. Na sexta-feira, eu vou anotar quão bem os meus alunos aprenderam, por exemplo, as habilidades trabalhadas em sala de aula durante a semana em língua portuguesa. A avançado, B suficiente, C básico, D crítico. Depois eu vou traduzir em nota. Eu ponho aqui. Quem está com A, quem está com B, tudo bem. Quem está com C, opa, alerta. Quem está com D, sinal vermelho. Coordenadora pedagógica. Eu estou com um problema de aprendizado de 3 crianças que eu não encontro uma saída. Experimentei alternativas, não deram certo, preciso de ajuda. Vamos conversar a respeito? Vai ter uma aula de educação física, uma aula de artes, a professora vai ficar liberada, está agendada a entrevista dela com a coordenadora pedagógica, elas vão conversar sobre aqueles 3 alunos e as dificuldades de aprendizagem, buscar uma solução. Que a coordenadora já viu algo parecido em outras classes que ela coordena, já sabe que solução ela pode propor à professora e vão juntas encontrar a... Se o aluno está em D, a professora vai anotar aqui um recado para a pedagoga. Se vocês usam o computador em sala de aula, vocês anotam durante a aula o problema e peçam à pedagoga uma ajuda e mandam por e-mail de dentro da sala de aula na sexta-feira para a sua pedagoga, com quem você tem a entrevista na terça-feira no horário tal, e vocês vão tratar desse assunto aqui que está no e-mail que você mandou. Mas não, vocês gostam da cultura da oralidade. Não vão levar o computador, não vão registrar no computador, vão esperar encontrar com a pedagoga para comunicar oralmente. Ela vai aprender auricularmente, também não vai anotar, e nós vamos esquecer que o problema existe. Ou nós introduzimos na escola a cultura escrita do registro, ou os problemas vão passar e se repetir e nós não vamos resolver, porque nós vamos esquecer que eles existem. Eu estou falando de coisas que eu vejo acontecer no Brasil inteiro. Eu vejo acontecer. Bom, como é que eu faço o planejamento semanal? Presta atenção nisso aqui. Botei lá as habilidades para segunda-feira, estão vendo lá segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Naquele quadro anterior, não era o quadro das habilidades? Mas planejamento semanal é lista de habilidade? Não. Como é que eu vou trabalhar as habilidades com os meus alunos em sala de aula? Aí é que é a didatização, como dizia Magda Soares. Como é que eu vou fazer? Bem, para trabalhar oralidade, legal. Passo para casa todo dia e o para casa vai ser corrigido em painel de debates. No painel de debates, o aluno vai ler o cabeçalho, apresentar a resposta, argumentar aquela resposta. A letra certa da questão é a letra B, resposta certa, B de bola. Ele explica por quê. Aí a professora dá um nó para esse mesmo aluno. Você respondeu certo, que a resposta certa é a letra B de bola. Por que não pode ser a letra A? Ele vai ter que confirmar que a certa é a B, negando a A. É um raciocínio lógico mais complicado. Na hora que ele aprender a fazer isso, ele dá nó em pingo d'água. O advogado faz isso com a maior maestria. Advogado faz isso num tribunal com a maior maestria. Dá nó em pingo d'água usando lógica. Não é verdadeiro nem falso, é puramente lógico. A professora tem que ter treino para isso. No módulo 2, vocês fazem simulação de debate, né? Bom, olhem a codificação que eu adotei. Estão vendo lá em vermelho? Chaves. O que é a chave? Na segunda-feira, para trabalhar tal habilidade, eu vou usar recurso pedagógico. Está escondido aqui. A chave é recurso pedagógico, que tem na escola. O que é o recurso pedagógico? Eu arbitrei e chamei assim.
é aquele que tem na escola e que eu não posso levar para dentro da sala de aula, então eu tenho que levar os alunos até onde está o recurso. É a quadra coberta, é a biblioteca, é a brinquedoteca, é o laboratório de informática, é a sala ambientada para ensino de matemática, é a sala ambientada para ensino de língua inglesa e assim por diante. Não dá para levar para dentro da sala de aula, eu levo os alunos até lá. Eu anotei de segunda a sexta quais os recursos pedagógicos que eu vou usar por dia. E tem os outros professores, tem que ser compatibilizado. Aqui, em parênteses de cor preta, são os recursos didáticos. O que é o recurso didático? É aquele que está dentro da sala de aula, cantinho de leitura, cantinho de matemática, mapoteca, ou que eu posso levar para dentro da sala de aula. Dicionários, mapotecas e assim por diante. Quais recursos didáticos que a escola tem que eu vou utilizar segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Por que eu faço dessa maneira? Porque toda consultoria que eu faço, eu trabalho com os meus colegas diretores, com os coordenadores pedagógicos, com os professores, mas eu peço licença e vou visitar a escola. Eu quero ver como é que o trabalho da consultoria está chegando em cada escola. Está resultando em contribuição? Está tendo impactos? Quando eu ia nas escolas, eu me lembro de Mariana, ao lado da minha terra, Santa Bárbara. Tinha as mapotecas mais maravilhosas nas escolas. Nenhum professor levava a mapoteca para a sala de aula. Ninguém levava. Eu fui observando essas coisas, registrando, e fui criando isso aqui. O colchete em azul são os recursos tecnológicos. Esses, aparelho de som, filmadora, máquina fotográfica, data show, recursos tecnológicos. Quais que a escola tem e quais que eu, professor, vou utilizar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pode ser que eu não use todo dia, não tem problema. Cada um tem o seu estilo. Passa a próxima para mim, por favor. Só para vocês terem uma ideia. Olha aí. Eu fiz uma listinha bem básica aqui. Que recursos pedagógicos a escola pode dispor? Não estou falando da escola concreta, não. Estou falando em tese. Digamos, tem quadro esportiva, vamos usar? Tem laboratório, vamos usar a quadra para teatro? Laboratório de informática, sala para língua inglesa, biblioteca, sala de artes, sala de música, multimeios, auditório, palco ou lugar para teatro, laboratório de matemática e assim por diante. Vocês vão notar aqui o que tem na escola. Dentre o que tem, cada um vai ter um número. Vocês vão usar a chave vermelha e botar o número dentro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ao invés de ficar escrevendo tudo todo dia, põe um código. Esse código aqui, ó. Esse código aqui, ó. É só conferir com a listinha. A mesma coisa, recurso didático. Olha aí. Material concreto, alfabetização, dicionário, livro didático, esqueleto, corpo humano sintético. A mesma coisa, recurso tecnológico. Passa a próxima para mim, por favor. Essa é a mais importante. Aí vocês preencheram tudo direitinho. Vou usar recursos pedagógicos, vou usar recursos didáticos e vou usar recursos tecnológicos. Mas vou usar como? Até agora nós estamos falando de recursos. Como? Agora vem a arte da didática. Agora nós vamos didatizar a nossa aula usando os recursos. Por exemplo, eu vou usar conto e reconto. Conto e reconto você não improvisa, você tem que aprender a fazer. É dado um texto, os alunos leram, a professora faz uma síntese, faz um conto, e os alunos em roda, com tempo marcado, vão fazer um reconto. Isso desenvolve memorização, vocabulário, domínio de figuras de linguagem mais sofisticadas, como a parábola, por exemplo, capacidade de reunir informação e construir raciocínio
em interação social, em situação de diálogo, criatividade poética, imaginação literária. Tudo isso acontece durante o conto e reconto. E a oralidade. E a oralidade. Ah, mas eu não fiz conto e reconto nessa semana. Deveria ter feito 2 vezes. Deveria ter feito 2 vezes. Estamos privando o aluno da leitura, estamos privando a professora de fazer uma síntese dos alunos do conto e reconto e aprenderem tudo isso que eu acabei de lhes falar aqui. Redação em sala de aula. Vocês vão começar com 1 por semana. Está de bom tamanho para começar. Ano que vem podemos passar para 2. A primeira redação de 2, para casa. Troca a redação com seu colega. Roteiro para corrigir a redação do colega. Titulação, paragrafação, maiúscula e minúscula, o uso da pontuação, o enredo. O aluno começa a desenvolver senso crítico na leitura para fazer a crítica gramatical e literária do texto do colega dele. Imagina ele fazendo isso o ano inteiro. Ele vira um escritor, gente. Ele vira um escritor. Vocês estão entendendo? Tem que ter paixão aqui para fazer isso. Se não tiver, fica muito mais difícil. Tem que ter paixão aqui para fazer isso. Acreditar no aluno e acreditar em si para fazer isso. Sabe onde é que está? Me permitam aqui com toda a transparência, lealdade e amizade. Sabe onde é que está a dificuldade para muitos colegas meus fazerem isso em sala de aula? Porque muitos colegas meus que são bons professores não escrevem. Não têm o hábito da escrita. Então se intimidam, têm dificuldade para trabalhar a escrita em sala de aula porque eles mesmos escrevem pouco. Mas temos que começar. Leitura e interpretação, isso é todo dia. Leitura em voz alta em sala de aula e interpretação. Jogral, júri simulado, texto, toda sexta-feira, com base num texto estudado, dramatização teatral. Você transforma o texto em 3 personagens com vestimenta própria. Eles vão se emocionar, vão se organizar. Organizar-se também é uma habilidade social. Vão planejar. Planejar é uma habilidade social em conjunto. E vão apresentar o texto dramático com uma dramatização teatral. Planejaram, organizaram, teve vestimenta, teve tudo. Oralidade, desenvolvimento literário, de vocabulário, a alegria, o prazer, as emoções que isso tudo envolve. Cálculo e resolução de problemas. Cálculo e resolução de problemas tem que ser todo dia. Não é ensinar fórmula matemática, as operações aritméticas e operação com frações. Os alunos têm que aplicar isso de alguma forma para resolver problemas tanto quanto possível práticos. Se não houver a aplicação, ele não aprende. Exercícios de oralidade com tema gerador. Você põe um tema gerador. Vamos fazer um exercício de oralidade para daqui a uma semana. Vamos começar a aula na segunda-feira com júri simulado. Este aluno aqui vai ser o juiz 1, este aqui o juiz 2. Estas 2 alunas, as advogadas. Aqueles 2 alunos, os promotores. 6 vão falar. Ainda tem um júri formado por mais 4 alunos. 10 vão falar sobre um tema, um júri simulado. Um júri simulado. Demora 30, 40 minutos. Na outra semana, outra turma de 10, outro júri simulado. A primeira aula de segunda-feira, o aluno ainda está com sono, você já gera essa tensão, essa eletricidade participativa na sala de aula. Está na nossa mão usar isso. É só combinar com o colega, planejar no módulo 2 e aplicar em cima de algum conteúdo que nós estamos trabalhando, a BNCC na forma de habilidades. Torneio de oratória.
Desenho. Desenho. Por que deixaram o desenho somente para a educação infantil? Eu estudei desenho até o 3º ano do ensino médio, desenho geométrico. No meu ginásio antigo, eu tinha 2 aulas de desenho. Nós trabalhávamos até o poliedro de Platão com 20 lados, desenhando em cartolina e fazendo as dobraduras mais difíceis do mundo para dar de presente para a mãe no Dia das Mães. Acabaram com isso nas nossas escolas. O desenho geométrico, as pessoas nem sabem mais o que é isso. Era o melhor modo de aprender geometria. Brincando, fazendo as coisas, os poliedros, as figuras geométricas. Você fazia isso na cartolina. Organização de gráficos e análise. Os alunos têm que fazer um gráfico de barra e um gráfico de pizza pelo menos uma vez por semana, gente. Como é que vai aprender a fazer se não fizer? É igual andar de bicicleta. Se anda de bicicleta, se aprende a andar andando. Oficina com texto alfanumérico. Oficina com texto literário e poético. Elaboração de mapas. Elaboração de mapas. Eu me lembro, grupo escolar. Desenha a sua casa. Onde é que está o seu quarto? Está perto, está acima de, do lado de, abaixo de. Quem são os seus vizinhos? Onde está a sua rua? Tem ruas próximas? Onde é que fica a igreja? Onde é que fica o armazém? Onde é que fica o campo de futebol? Você começa a se apropriar do espaço. Depois você vai abstraindo e vai trabalhar com a ideia de paralela, de transversal, de perpendicular e assim por diante. Leitura cartográfica. Vamos falar claro. Estudante universitário hoje tem dificuldade para fazer leitura cartográfica. Eu me lembro, nós sabíamos relevo, topografia, hidrografia, características do relevo brasileiro, tudo em cima de leitura de mapa no grupo escolar, que nem recurso direito não tinha. Formulação de hipóteses para casa, painel de debate e correção do para casa, produção de audiovisual em grupo, elaboração em grupo de um painel de recorte. Você volta para mim, por favor? Aí. Agora completamos, vocês estão vendo? Recurso pedagógico, chave em vermelho. Recurso didático, parênteses em preto. Recurso tecnológico, colchete em azul. Sequências didáticas, conto, reconto, redação, para casa, parágrafo em marrom. São códigos, para você não ficar repetindo tudo aquilo que está escrito naquelas colunas. Você codifica, está pronto o seu planejamento semanal. Agora você tem as habilidades, tem os recursos, tem as sequências didáticas. Vá à vida e brilhe didatizando a sua sala de aula, envolvendo os alunos no desenvolvimento dessas atividades que eu chamei aqui de sequências didáticas. Essa metodologia eu criei tentando ajudar o professor a superar a dificuldade para fazer planejamento de aulas didático, que eles faziam um planejamento de aulas teórico, as habilidades e os recursos. Na hora da didática não aparecia. É isso. Tem mistério? Não. Muitos, se não todos vocês, de alguma forma já fizeram isso. Se não fizeram melhor do que isso. Mas a questão é, fazemos e aplicamos? Ou fica no papel da intenção planejada e não levamos a vida no chão da sala de aula para dar chance ao aluno de brilhar? Pode voltar, por favor. Está claro? O material vai ficar com vocês conversem a respeito. Volta um pouquinho, pode voltar. Bom, então, o assunto planejamento semanal está resolvido. Pode passar. Agora vamos lá na frente. Aí.
Volta um. Aí. Semanalmente, às sextas-feiras, em sala de aula, avaliar o aprendizado de cada aluno e registrar os resultados na matriz de monitoramento do aprendizado. O que é a matriz do monitoramento de aprendizado? Você põe isso numa lâmina de computador, numa lâmina do seu celular, e você registra, com base nas habilidades estudadas, quão bem os seus alunos aprenderam ABCD. Isso. Quando eu não avalio quão bem o meu aluno aprendeu durante a semana, mesmo que eu tenha uma única aula, vem o curto-circuito. Que eu não sei como avaliar esse aluno no final do bimestre, não tem registro. Não sei como. Eu vou avaliar com base em quê? 3. Organizar a sala de aula como ambiente de aprendizagem. Portanto, os alunos precisam interagir entre si, olharem-se nos olhos. Fileira, você vê o crânio de quem está na frente, e quem está atrás vê o seu crânio. Façam meia-lua. Meia-lua as pessoas se olham, se veem, fazem trocas afetivas, trocas emocionais, trocas culturais. É um convite ao intercâmbio, à cooperação. A paisagem da sala de aula, a topografia e a disposição das pessoas já nos diz se essa sala de aula está organizada como um ambiente de aprendizagem ou não. Se o aluno é sujeito ativo ou passivo no processo de ensino e aprendizagem. Fila é aula, é sala de ensinagem. Meia-lua é sala de ensino e aprendizado. Fila é ensinagem. O professor pode ser brilhante em ensinagem, mas não sabe trabalhar com aprendizagem. Pode passar, por favor? A realização do aprendizado esperado, de acordo com a sequência de habilidades, dar-se-á, se e somente se o professor encorajar e valorizar a prática de atividades em sala de aula. Como é que um aluno aprende? Aprender é conhecer, nível teórico, fatos, relações entre fatos, conceitos. Conhecer e saber fazer. O avião sai do cruzeiro e vai aterrissar. O conhecimento vai entrar na solução de um problema. Aí o aluno resolve o problema. Ele é autor da solução. Ele entendeu a teoria, ele aplicou, aquilo tem significado para ele, ele não memoriza, ele compreende e vai saber usar aquilo ao longo da vida. Pode passar. É especialmente relevante, pelos impactos e bons resultados, o professor passar diariamente o para casa. Me diziam, mas isso é um exagero, professor. Não é não. Não é não. Sobral tem para casa todo dia e correção do para casa todo dia. Ah, mas eu vou perder 15 minutos da minha aula com painel de correção do para casa. Perder 15 minutos da aula? Isso é uma aula de excelência. Aluno falando, pensando, raciocinando, debatendo entre si. Isso é o melhor de tudo de uma aula. Como é que você está perdendo tempo? Ah, como é que eu vou ter tempo para produzir 3 questões diariamente? Eu sou uma professora regente, trabalho com várias disciplinas. Faz um para casa à maneira da Prova Brasil, questões interdisciplinares. Em 3 questões você combina 4, 5 disciplinas diferentes. As questões da Prova Brasil são assim. Ah, mas eu não tenho domínio para elaborar questões, não tem problema. Nós vamos ajudar na secretaria a começar a criar um banco de questões baseado nas questões utilizadas nas Prova Brasil do passado e outras disponíveis. E nós temos um módulo 2 na escola para nos ajudarmos a fazer isso. Portanto, o aluno tem que fazer as coisas acontecer, ele tem que ser protagonista dentro da sala de aula. Pode passar, por favor. Não, volta, por favor. É isso que eu já falei, conhecer, mas saber fazer. Disso decorre um novo modelo de aprendizado. Todas as atividades,
todos os produtos que os alunos desenvolvem diariamente, semanalmente, para casa feito, para casa corrigido, redação, cálculo e resolução de problema, conto e reconto, tudo é registrado e vai valer ponto. Pode passar. Mas é preciso monitorar o aprendizado. Monitoramento 1, falamos, é aquele que o professor faz, monitorando ao longo da semana o aprendizado dos alunos. Monitoramento 2, você, coordenadora pedagógica, coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico bom não precisa entrar em academia para fazer ginástica. Porque na escola ele vai andar. Andar, sala de aula, toma leitura, observa o painel do para-casa, assenta, não fala nada, assiste 15 minutos da aula da professora, vê o planejamento dela e a aula que ela está dando, não fala nada, depois faz os elogios, que bela aula você deu, de acordo com o planejamento, você tem que fazer uma observação crítica, faz em separado, somente com ela, de modo elegante, educado, orientando e assim por diante. Se o coordenador pedagógico não vai à sala de aula, o coordenador pedagógico deveria arrumar um tapete persa e flutuar na estratosfera, já que ele gosta de flutuar, ao invés de aterrissar no chão da sala de aula para conviver com os mortais chamados alunos e professores. O lugar de pedagogo é no chão da sala de aula, dentro da sala de aula, onde o aluno está, igual o artista, onde o povo está, onde o professor está. E faz os registros. Aí ele vê acontecer em vida o processo de ensino e aprendizagem. É o monitoramento 2. Um tempo da semana para isso, outro tempo para fazer registros. E o terceiro nível de monitoramento, a equipe da secretaria. Equipe de secretaria, se ficar somente em secretaria, vira estátua de sal. Equipe de secretaria tem que andar em direção às escolas, não tem pegadinha. Agenda clara, combina com a diretora, dia tal, horário tal, não tem pegadinha. Faz a visita, conversam, interagem, faz um relatório, manda para a diretora. Se a diretora quiser compartilhar com a escola, deveria que o faça. Isso. Uma coisa profissional, construtiva. Não tem subjetivismo, não tem preferência pessoal, não tem discriminação, não tem nada. Como eu vou fazer quando visitar a escola, eu vou fazer relatório de visita. Vou entregar ao secretário, à coordenadora pedagógica, ao secretário adjunto, recomendando que seja entregue à direção da escola. Porque nós fizemos uma visita lá, é uma questão mínima de elegância dar uma devolutiva daquela visita. Né? Pode passar. As provas eu já falei de manhã. Uma prova a escola faz, a outra a secretaria faz. Pode passar. E nós vamos terminar. Pode passar isso aqui também. São as metas que eu falei também. Tem meta para leitura, meta para escrita, meta bimestral e assim por diante. Pode passar. Pode seguir. Vai, cadê o... Passa aí, deixa eu ver. Pode seguir. Não. Ali nós íamos terminar com que faltou. Como avaliar o aluno ao final do bimestre? São 25 pontos por bimestre. 6 pontos para a prova mensal, feita pelo professor. 6 pontos para a prova bimestral, feita pela secretaria. São 12. Fazer o para casa todo dia. Fazer, independente da qualidade, 1 ponto, são 13. Participar do painel de correção do para casa, 2, são 15 pontos. Fazer uma redação por semana, toda semana, são 3 pontos, são 18. Fazer um trabalho em dupla por mês, com 4 etapas semanais com a apresentação. 2 pontos cada um, são 20 mais 2, são 22. E os outros 3 pontos, eu não me lembro aqui agora, que nós chegaríamos a 25 pontos. Eu estou atribuindo quase 50% dos 25 pontos às 2 provas. 12 pontos. Estou atribuindo 13 pontos
a tudo que os alunos produziram dentro de sala de aula durante o bimestre. Para casa, correção, redação, cálculo. Agora lembrei. Cálculo e resolução de problema. 3 pontos, fechou 25. Como é que eu dou 12 pontos em 2 provas? Vamos dizer que a prova do professor tem 20 questões. Vamos dizer que a prova da secretaria tem 20 questões. São 40. Eu passo para casa todo dia 3 questões. São 4 semanas por mês. 20 dias, vezes 3, 60 questões por mês. Vezes 2 meses do bimestre, 120 questões. Dou 1 ponto, mas eu dou 6 pontos para 20 questões na prova. Para 2 provas, eu dou 12 pontos. Mas dou 1 ponto para o para casa, o aluno. Não vou fazer para casa, não tem valor, minha professora não valoriza. Eu vou estudar para a prova, está de bom tamanho, eu fico ali na nota 6 e passo no fio da navalha. Entenderam? Aluno percebe tudo. Aluno percebe tudo. Ou é para valer ou não é para valer. Como nós estamos fazendo para valer, isto estabelecido, apesar de eu fazer pilates, está muito bem de saúde, mas já são 4h30, quase 5 horas da tarde, e o organismozinho aqui já está pedindo para descansar. Eu acho que foi um dia muito bom. Antes de passar ao secretário, eu queria desejar a vocês um ano muito próspero, muito exitoso, e lembrando de Guimarães Rosa. O que nós precisamos mesmo, nós humanos, é de coragem. Coragem e esperança em ação, que não lhes faltam. Sejam muito felizes e façam os seus alunos muito felizes e que nós sejamos bons companheiros de trabalho e dessa jornada. Uma vez mais, secretário Eduardo, muito grato pela confiança, pela oportunidade. Até mais, até a próxima. Obrigado. Muito obrigado ao professor.